aqui o anúncio do cinema da meia-noite. Está bem, está certo. Havia um microfone aberto, mas não tem problema nenhum. Vamos à caderneta de cromos com o Nuno Marco. Nós não escondemos nada dos nossos ouvintes. Mas eu estava aqui ao fundo a falar, não é? Só podia ser o meu a estar aberto, certo? Deixa-me buscar. Não é não. Não é não. Qual é que será? Era aquele. Ah, é o Antes de avançarmos por este cromo adentro, eu tenho de ler aquela que considero a mensagem do dia. Foi deixada no meu Facebook pela nossa ouvinte Maria João Simões. É uma história que me deixa, como dizer, arrasado. Perfeitamente arrasado. Diz a Maria João: a minha filha foi a uma feira de velharias em Oeiras e comprou-me um livro. Até aqui tudo normal. Mas sabes qual é o livro? O Homem que Mordeu o Cão. É uma velharia. Nuno, já és uma velharia. Pumba, já foste. 2 euros pagou ela pelo livro. Isto é tenebroso. Eu friso bem a designação do local. Feira de velharias em Oeiras. De repente dói-me os ossos. Eu já suspeitava que era uma velharia, porque em sessões de autógrafos aparecem muitas vezes pessoas com livros do Homem que Mordeu o Cão para assinar e ou as pessoas têm muito pouco cuidado com os livros, ou aquilo já é de facto muito velho, porque os livros aparecem muito amarelos e muito gastos, que é se calhar como eu próprio estou por estes dias, amarelo e gasto. Que desgraça. Que desgraça. Animemos, porque há razões para isso. Vamos falar de chocolates, façam-se vénias, lancem-se foguetes e prestem-se homenagens à nossa ouvinte Maria Manuel Cardoso. A Maria é uma das pessoas que nos últimos tempos tem estado a fazer arqueologia nas suas cassetes VHS e que tem posto no YouTube algumas preciosidades que nós julgávamos perdidas para sempre, e uma delas surgiu ontem num bloco de anúncios da RTP dos anos 80 que ela ofereceu ao mundo. É uma das mais lendárias canções de anúncio dos tempos em que, lá está, não tínhamos qualquer pelo. Nós não tínhamos, mas o protagonista deste anúncio tinha, porque era um leão. E esta é a mais épica versão de sempre que um anúncio já fez de um clássico do rock, Wild Thing, de Jimi Hendrix. Selvagem, uma dentada em laia, um prazer selvagem, Lion é selvagem. Lion, o sabor selvagem. E era tão bom o chocolate, era tão bom. Ainda hoje existe. Desde o início da caderneta de cromos, em novembro de 2009, que eu ando em busca incessante por este anúncio. O Lion é um chocolate da Nestlé. Aquilo é uma fusão louca de chocolate e caramelo e cereais e wafer, e é quase uma espécie de francesinha do chocolate. Tal a quantidade de coisas aglomeradas numa barra só. E impunha-se o imaginário rock and roll e o leão a rugir, porque claramente aquilo não era uma barra para gaiatos. O Lion era um chocolate para homens. Gente preparada para trincar uma densa amálgama de materiais, uma espécie de rochedo comestível. Outro dia no supermercado eu percebi que agora há uns cereais matinais Lion, mas se não derem a mesma luta a comer que o clássico padragulho de chocolate Lion, não será a mesma coisa. O Lion era daqueles chocolates que eu gostava já velho. Não eu, mas o chocolate. Já estava assim mais amolecido, não é? Não, mais amolecido, não, pelo contrário, mais rijo. Eu quanto mais luta aquilo desse, melhor. Eu queria partir a minha dentição toda. Eu gostava quando aquilo ficava tipo um bocadinho assim ao calor e começava assim a derreter. Isso aí, punhas debaixo de uma almofadinha e sentavas-te em cima. Que maravilha. Ficava muito, muito tenrinho. Mas foi uma emoção voltar a ouvir o jingle do Lion selvagem. Epá, aquilo é incrível. Nesta coleção de anúncios clássicos que a Maria Manuel Cardoso pôs no YouTube. Mas há mais neste lote de anúncios clássicos. Por exemplo, há a primeira vez que nos cruzámos com uma das personagens mais lendárias da publicidade e que desde então se tornou num verdadeiro ícone da cultura popular, que é o coelhinho da Duracell. O primeiro anúncio tinha todo um exército de coelhinhos cor-de-rosa, lembram-se, com tambores, e aos poucos todos eles vão tamborilando cada vez com menos força, até que sobra um vigoroso e imparável, porque tem as pilhas certas. As pilhas Duracell duram sempre muito mais tempo. Se colocar pilhas Duracell no brinquedo e pilhas normais em brinquedos rigorosamente iguais, verificará que após algumas horas de utilização contínua, as outras pilhas acabam, enquanto o Duracell continua a fornecer energia. Qualquer que seja o tipo de utilização, as pilhas Duracell duram sempre muito mais tempo. Duracell, a pilha cobre e negra. Duracell,
dura sempre muito mais tempo. Epá, a pilha cobre e negra. Epá, incrível. Apesar de ser um anúncio cheio de coelhinhos cor-de-rosa fofinhos, a mensagem final é máscula. A pilha cobre e negra. A verdade é que o coelhinho do Duracell ainda hoje serve de termo de comparação quando há alguém que não para quieto. É verdade, parece um coelhinho, pá. São pessoas que dificilmente se cansam nas mais variadas áreas, seja no trabalho, seja no quarto. No quarto? Porquê no quarto? Não. Adiante. Eu sempre fui fã de pilhas, menos no tempo em que elas babavam. Lembram-se da coisa clássica? Essa pilha está toda babada. O líquido todo vertia. Sim, depois passou a ver a pilha alcalina. Sim. E a coisa melhorou. Mas eu sempre fui fã de pilhas desde que as via. Cheirava mal aquele líquido. Era. Mas adorava porque eram coisas que davam vida aos meus brinquedos. E depois houve aquela altura da descoberta, a descoberta de que pondo a língua num dos polos da pilha, apanhávamos uma espécie de choquezinho giro. Lembram-se disso? Tipo, põe lá aqui a língua. Sim. Era incrível. E mais tarde a Duracell faria uma das coisas mais espetaculares da história da pilha, e já se impunha que a história da pilha fosse adotada nas universidades como disciplina de valor, não é? História da pilha 1. Eu lembro-me como se fosse hoje quando a Duracell instalou nas pilhas aquele sistema de perceber se a pilha ainda tinha carga ou não, porque pressionava-se duas zonas da pilha com os dedos, lembram-se? Os dois polos? Não era bem os dois polos, era um polo pois e era, um círculozinho branco, e via-se uma barra amarela a subir, e isso media o grau de energia da pilha. Era fascinante. Eu entretinha-me com muito pouco. Portanto, agora que eu digo isso é um bocado deprimente, eu olhar para aquilo e dizer, isto é a melhor coisa que eu já vi em toda a minha vida. Eu dizia isso. E para terminar, uma das provas de que nos anos 80 tudo era muito mais pacato. Um dos meus filmes preferidos daquela década é Um Lobisomem Americano em Londres, uma comédia de terror do grande John Landis, e um filme absolutamente delirante e com um grande ritmo sobre um rapaz americano que está de visita à Inglaterra, é mordido por um lobisomem e transforma-se ele próprio num lobisomem. É um filme que consegue ser hilariante, consegue meter algum medo, mas numa altura em que não havia concorrência na TV e em que não era preciso ser-se agressivo ou rápido ou histérico a apresentar programas, até um filme alucinante como O Lobisomem Americano em Londres podia ser apresentado desta forma Xanax. Em Cinema da Meia-Noite, Um Lobisomem Americano em Londres, de John Landis.